Olá, meu nome é Regiane, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e hoje eu vim aqui conversar com você, pai e mãe, sobre o que fazer para melhorar o convívio familiar e também para ajudar as crianças a melhor se adaptarem com essa fase escolar em meio à pandemia. Com a pandemia, o Brasil teve que implementar a quarentena. Isso para evitar a contaminação acelerada do coronavírus e não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Apesar de já ser do nosso conhecimento desde o início do ano como estava a crise em outros países, né? Essa crise chegou ao nosso país causando uma mudança de rotina muito repentina em nossas vidas. Né? Da noite para o dia, muita coisa mudou, as escolas fecharam e começaram a assumir outra forma de ensino, né? As aulas remotas, para que o processo de ensino dos nossos filhos não fossem interrompidos. Pais irresponsáveis passaram a ter que acompanhar a rotina escolar de seus filhos mais de perto, né? Tentando conciliar aí também com outras preocupações do trabalho, de casa, né? As tarefas do lar. Enfim, estamos aí vivendo um momento de muita insegurança, carregado de incertezas, né? É normal sentir-se inseguro nesse momento. Estamos de fato vivendo um momento muito difícil. É normal sentir medo, é normal ter algumas crises de ansiedade, de pânico, né? É normal sentir-se estressado, às vezes sobrecarregados. Porém, o que nós precisamos é entender que não é normal ficarmos mergulhados nesses sentimentos. Nós precisamos entender que nós podemos sentir, é normal sentir, o momento realmente é muito difícil e traz muitas incertezas, né? Mudou a vida de muitas pessoas, está trazendo aí muitas incertezas na vida de muitas pessoas. Então, é normal nos sentirmos às vezes inseguros, né? E aterrorizados até com tudo isso. No entanto, não podemos ficar mergulhados nesses sentimentos, achando que é impossível realizar qualquer coisa e temos que parar e esperar tudo isso passar. É preciso ver que, mesmo em meio a tantas dificuldades, né, a tanta dor, nós podemos encontrar caminhos para seguir. Nós temos que procurar outras possibilidades, nós temos que procurar seguir o curso, né? A vida não parou, né? O ano continuou, né? E nós precisamos dar seguimento à nossa vida. Não podemos ficar estacionados esperando tudo isso passar e que volte tudo ao normal. Né? Na verdade, nós não sabemos nem para onde nós vamos voltar, se vamos voltar para onde nós estávamos, nem se onde nós estávamos é realmente o lugar que nós deveríamos estar, né? Então, nós precisamos compreender que a vida está continuando, que mesmo em meio a toda essa dificuldade, nós precisamos encontrar formas de nos adaptar, encontrar estratégias de seguir em frente, né? Nós precisamos acreditar que é um momento difícil, mas nós iremos superá-lo. Nós não podemos controlar tudo, nós não temos o controle de tudo, não podemos controlar o que está acontecendo no mundo. Isso não depende de mim para se resolver, não depende de você, né? Não temos como ter o controle da pandemia, mas tem uma coisa que nós temos como ter o controle, é do que nós podemos fazer com a nossa vida, de que forma nós podemos encontrar caminhos para seguir, né? E aí isso a gente precisa controlar o nosso dia a dia, precisa estabelecer uma rotina, precisamos estabelecer algumas regras para seguir em frente, precisamos focar em algumas estratégias para melhorar o nosso convívio familiar, para melhorar as relações, reajustar nossas rotinas, compreender as nossas necessidades, né? Compreender também as dificuldades, elaborar estratégias, observar e tentar compreender o que o momento está pedindo de nós. Precisamos compreender
que este não é um momento de parar, não é um momento de sentar e esperar tudo isso passar. Também não é um momento de procurar quem está complicando a nossa vida, quem são os culpados. É, na verdade, um momento de refletir e ver o que a vida está exigindo de nós. O que é que nós precisamos fazer para seguir adiante? Na minha família, o que é que está precisando ser reestruturado? Como é que nós juntos podemos reestruturar isso, né? Quais são as novas regras que eu posso estabelecer no meu ambiente familiar diante das nossas necessidades, né? Nós podemos aí fazer novas regras, nós podemos fazer novos acordos, novos combinados. É um momento de tentar enxergar com clareza o que a vida está pedindo de nós. É um momento de nos fortalecer. É um momento de tentar pensar que os momentos passam, né? Você já deve ter tido momentos difíceis em sua vida. Passaram, né? Assim como esse também vai passar. E no final, quem sabe sairemos disso tudo pessoas mais fortes, pessoas melhores, pessoas que valorizam mais a vida, que valorizam mais as coisas simples, que valorizam o contato, as relações, né? E nesse contexto de mudanças, adaptações, eu quero levar para você uma reflexão. Como está a relação família e escola? Como eu disse, foi no estalar de dedos que tudo isso aconteceu. E o que nós vemos é, de um lado, as famílias tentando lidar com esse novo momento de estar mais próximo da rotina escolar das crianças, acompanhando as atividades, além de lidar com outros aspectos também trazidos pela pandemia, as famílias estão tendo que lidar com mais esse. Do outro lado, temos as escolas, que também não estavam preparadas para isso, que tiveram que mudar a sua forma de ensino, mudar a sua metodologia. Os professores não estudaram para o ensino à distância, estudaram para o contato presencial, né? Tinham um planejamento de ensino presencial e de repente ter que mudar isso e correr atrás de novos recursos, de aprender a utilizá-los para poder conseguir dar as aulas de forma remota, online, através de videochamadas, através de vídeos. E acredite, isso não é fácil. Tem professores que estão trabalhando muito mais do que o que trabalhavam com seu planejamento em sala de aula, porque não é fácil. Quem já fez um vídeo sabe da dificuldade que é. Tem professores que nunca tiveram contatos com alguns programas que hoje estão tendo que usar, tanto para gravar vídeo quanto para fazer videoconferência. Tudo isso é uma adaptação que está trazendo sim grandes dificuldades e eles estão se empenhando muito. E aí o que nós vemos são dois sistemas, né? Nós precisamos entender esses sistemas, né? A família é o primeiro sistema da criança, a escola é o segundo sistema, né? Primeiro veio a família para a criança, né? Então é o primeiro sistema da criança e ele tem as suas funções. A escola também é um sistema e também tem as suas funções. E o que ajuda nesse momento não é a disputa, não é o enfrentamento. O que precisa e o que ajuda nesse momento é que os jovens e as crianças percebam, vejam que os pais e a escola estão em concordância. Os dois são parceiros, cada um no seu lugar. Os pais não são professores e nem devem ser cobrados por isso. Não devemos exigir isso deles. O que se espera dos pais nesse sentido é que eles possam acompanhar os filhos nas atividades escolares, que eles possam observar se eles estão conseguindo fazer as atividades propostas pela escola, que eles possam observar se o seu filho está desenvolvendo, se está tendo alguma dificuldade, organizar um canto que eles possam fazer as atividades, né? Um cantinho da casa, pode ser a sala, o quarto, na cozinha, mas que ele tenha aquele local e um momento de tranquilidade para realizar as tarefas, né? O ideal é que o pai seja essa ponte com a escola, que na verdade esse já é um papel do pai, mesmo antes
a tudo isso, né? Já é um papel que os pais devem exercer. Talvez agora precise com mais intensidade, né? E os que não estavam exercendo com tanta frequência vão tentar com mais frequência, né? Essa intensidade aumentou. Outra questão é sentar com ele e observar, conversar. Quais são suas dificuldades? Você compreendeu esse assunto? Qual assunto foi passado hoje? Você entendeu tudo? E aí o pai que diz, mas eu não sei, eu não lembro, faz muito tempo que eu estudei, ou eu nunca estudei esse assunto, eu não estudei até essa série, talvez. Eu não preciso compreender de um assunto para mim saber se outra pessoa compreende dele. Eu preciso apenas sentar ali, conversar e apoiar. A partir dali eu vou saber se ele entendeu ou se ele vai estar tendo alguma dificuldade. E eu posso ser essa ponte entre ele e a escola. Eu posso levar essas dificuldades para a escola, para que a escola possa elaborar alguns meios de tentar diminuir essa dificuldade ou de tentar mudar o processo de ensino. Enfim, precisa se conversar, né? E é lógico, é claro que com as crianças maiores esse processo é mais fácil, uma vez que eles já sabem ler, já sabem escrever, também já sabem manusear o celular, o computador, sabe usar a internet. Então é um processo mais fácil do que para as crianças menores. Já com as crianças menores que ainda estão em processo de alfabetização, isso fica um pouco mais difícil, mas também é um processo de acompanhamento, né? Os pais não estão ali enquanto professores, eles estão ali enquanto pais e estão ali para auxiliar. Quando se percebe a dificuldade da criança, mais uma vez, os pais são essa ponte com a escola. Vão estar levando essas dificuldades para a escola e a escola respeitando as limitações de cada família e tentando possibilidades, né? Talvez mudar a metodologia, talvez focar mais alguma criança, enfim, tentar solucionar, né? Perceber as dificuldades que a família está tendo e tentar solucionar. O que as crianças precisam nesse momento é perceber que os pais e as escolas estão em concordância, que um apoia o outro, né? As crianças precisam entender que os pais estão apoiando a escola está acolhendo os pais, compreendendo também as possibilidades e as limitações, e assim as crianças vão se sentir mais tranquilas para seguir com seu processo de ensino-aprendizagem. Aluno nenhum vai querer continuar com seu processo de estudo, se empenhando, se ele perceber que a família não está apoiando a escola, não está em acordo com a escola. O que as crianças precisam é de modelo. As crianças aprendem com o exemplo. As crianças precisam ver as famílias buscando a escola, a família buscando estreitar essas relações com a escola, a família se sentir amparada e acolhida pela escola, como também ver as escolas acolhendo essas famílias, compreendendo também as dificuldades dessas famílias, né, sabendo o que se passa em cada situação específica, compreendendo as possibilidades e limitações. É uma via de mão dupla. Não é hora de desistir da escola. É hora de confiar que a escola está buscando a melhor maneira de continuar com o processo ensino-aprendizagem do seu filho. Como também é hora das escolas acreditarem que os pais estão dando o melhor de si, estão fazendo o melhor que podem fazer em busca desse mesmo objetivo. Hoje, a mensagem que eu quero deixar para vocês é esta. Estamos vivendo um momento difícil, mas nós precisamos pensar que isso não é para sempre, que logo as rotinas estão voltando ao normal, que as crianças vão voltar para a escola, consequentemente esse trabalho que está sendo exigido hoje vai passar, né? Nós precisamos acreditar que isso não é para sempre, que logo tudo isso vai passar e que nós vamos poder olhar para trás, né, e ver que tudo deu certo. E deu certo porque cada um fez a sua parte.
fez o que tinha que fazer para no final sair tudo bem e com o mínimo de prejuízo possível. E eu desejo muito que você viva muitos momentos felizes e intensos em família e que você consiga sim lidar com todas essas adversidades, com tudo isso que a vida está exigindo de ti, pai e mãe, e vocês consigam ainda assim serem exemplos para os seus filhos em como gerir emoções em tempos tão difíceis. Fica aqui o meu abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.